Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 31ª rodada. Lembrando que tivemos 8 jogos no sábado, eu estou gravando domingo de manhã porque vi quase todos os 8 jogos, não na hora, né? Vi alguns na hora, depois eu vi, mas infelizmente na hora de gravar, eu consegui gravar 3, deixei 3 editando, mas infelizmente o som desses últimos 3 vídeos, da metade do vídeo para o final, o som sumiu. Eu tenho um notebook que não é ruim, comprei um notebook com a qualidade boa, mas eu não sei se é o aplicativo que eu gravo, que é um aplicativo pago, por sinal, deu problema. Eu estou tentando encontrar a solução para isso, mas infelizmente não deu, porque senão eu já tinha pelo menos 6 vídeos no YouTube. E um dos vídeos que infelizmente deu problema e que ficou muito bom, eu gostei muito do vídeo, não sei se eu vou conseguir fazer o que eu fiz, é o jogo entre Palmeiras e Fortaleza. Que eu gravei, por sinal, era 1h da manhã e deixei editando para hoje jogar para o YouTube. Quando eu fui jogar, a metade do vídeo estava sem som. Mas eu vou tentar replicar o que eu falei no vídeo. Então vamos lá, cara. Tivemos um confronto entre o segundo e o terceiro colocado. Um jogo com muitas nuances e com muita coisa para se falar. Esse jogo Palmeiras e Fortaleza não está diferente do que está acontecendo na rodada. O que tem de polêmica e de cagada da arbitragem nessa rodada, olha, hoje fica difícil você não pensar em 4 hipóteses. Ruindade da arbitragem, e aí eu coloco o VAR junto, né? Árbitro de campo e VAR, ruindade. Não tem como você não pensar falta de... falta não. Sendo direto. Querer ajudar um time, ou seja, ruindade. Vontade de ajudar um time. Vontade de prejudicar um time. Ou interesses escusos. E aí, interesses escusos, a gente sabe do que está todo mundo falando aí. Aposta. Não tem como não pensar mais. Uma pena. Mas não tem como. Quando acontecem algumas situações, e aí não é só de arbitragem. Eu vou te dar um exemplo. No jogo Atlético Paranaense e Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro foi expulso com 3 segundos. 3 segundos o cara foi expulso. Na primeira bola ele deu no cara e foi expulso. Porra, tu pensa o quê? Fica difícil. Muito difícil. De você não começar a pensar um montão de coisa. E no jogo Palmeiras e Fortaleza também. Principalmente pelo que aconteceu na rodada e mais pelo que a arbitragem vem fazendo. E você não consegue entender. Não tem parâmetro algum. Olha, a arbitragem brasileira sempre foi ruim. O VAR sempre foi uma merda. Eu sempre falei isso. Cara, mas está acima do tolerável. Algumas situações. Que não tem padrão algum. Padrão nenhum. E aí fica realmente muito, muito difícil. Jogaram Palmeiras e Fortaleza, empataram em 2-2. Aí você vem perguntar, meu amigo torcedor do Palmeiras, meu amigo torcedor do Fortaleza, Magalhães, o que tu achou? Foi justo? Não. Não achei que foi justo. Se você pensar por um lado, aí eu vou dar o meu ponto de vista, se pensar por um lado, não foi justo. Se pensar por um outro lado, você pode falar, pô, foi justo. Então eu vou explicar. E aí cada um tem o seu pensamento. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor
do Fortaleza, meu amigo torcedor do Palmeiras. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Para a gente fazer um vídeo aqui rápido, né? Porque não vou conseguir fazer com todos os pensamentos que eu tive no vídeo passado, que infelizmente eu não consegui colocar no ar. Vamos lá. Placar 2-2. O jogo. Se você pegar o jogo em si, não, vamos aqui logo para a classificação. Bom, com esse empate de 2-2, o Palmeiras continua na segunda colocação, porque o Botafogo ganhou do Bragantino de 1-0 com gol no final. Então o Botafogo foi a 64 e o Palmeiras 61. Diferença de 3 pontos. Na próxima rodada, caso o Botafogo perca o jogo, aí eu vou ser muito sincero, eu acho muito difícil o Botafogo perder até o final do campeonato. Isso eu não estou dizendo o Botafogo ganhar todas, estou dizendo o Botafogo perder. Acho muito difícil o Botafogo perder até o final do campeonato. Então o Palmeiras vai ter que contar com alguns empates do Botafogo. O Botafogo tiver. Mas vamos supor que o Botafogo deu mole e perde o próximo jogo. E o Palmeiras consiga vencer. O Palmeiras vai a 64 pontos, fica igual ao Botafogo, fica com 19 vitórias, só que o Palmeiras consegue assumir a liderança porque tem um saldo de gols melhor. Então, na próxima rodada, para o Palmeiras assumir a liderança, com 64 pontos igual ao Botafogo, o Botafogo tem que perder e o Palmeiras ganhar. Simples assim. Então, o Palmeiras fica na segunda colocação com 61 pontos. E o Fortaleza com esse empate? Se você pegar em relação ao jogo fora de casa contra o Palmeiras, o empate não é ruim, correto? O empate não é ruim. Você está jogando contra o Palmeiras em São Paulo, na sua arena com o estádio lotado. Então não é ruim. Agora, se você pegar no que aconteceu no jogo, e você olhar para a tabela que aconteceu nos outros jogos, o placar não foi bom para o Fortaleza. Por quê? O Fortaleza empatou e chegou a 57 pontos. Legal. Só que esses 57 pontos não garante o Fortaleza na terceira colocação para a semana que vem. Porque jogam Flamengo e Internacional um jogo atrasado. Da 17ª rodada do campeonato. Se o Flamengo ganha do Internacional lá, o jogo é lá, complicado. Mas vamos lá que o Flamengo ganha. O Flamengo vai a 57 e fica com 17 vitórias. Passa o Fortaleza. O Fortaleza já cai para a 4ª colocação. Se ganhar o Internacional vai a 55. Não passa o Fortaleza, mas passa o Flamengo. O Internacional vai à 5ª colocação e passa o Flamengo. E fica a 2 do Fortaleza. Então esse empate fez com que Flamengo e Internacional encostassem muito. O Flamengo pode passar o Fortaleza nesse jogo atrasado, ou o Internacional pode colar no Fortaleza. Obviamente, o melhor resultado para o Fortaleza nesse jogo atrasado entre Internacional e Flamengo é um empate. Que o Flamengo ia a 55, não passaria, e o Internacional a 53. Pode dar empate? Sim, pode dar empate. Pode dar empate, que vai ser um jogo bem parelho. O jogo é mando de campo do Internacional. E eu continuo com o meu pensamento. Acho que o Internacional vai terminar entre os 4 primeiros. Na minha opinião, o Internacional termina entre os 4 primeiros. Não sei se vou acertar ou não. Mas esse é o meu pensamento em relação ao que eu estou vendo do Internacional. O Internacional nos últimos 5 jogos não perdeu nenhuma. Ganhou 3 e empatou 2. Vem fazendo uma campanha muito boa. Dos 4 primeiros, quem marcou menos pontos dos 4 primeiros
foi justamente o Fortaleza. O Fortaleza dos últimos 5 jogos marcou 6, 7, 8 pontos. O Fortaleza marcou 8 pontos. O Flamengo marcou 9. E Palmeiras e Botafogo marcaram 11 pontos. Marcaram 11 pontos os dois. Ou seja, dos 4 primeiros, quem marcou menos foi justamente o Fortaleza. O Internacional marcou 11 pontos também, igual Botafogo e Palmeiras. Então, na minha opinião, o Internacional vai acabar chegando entre os 4 primeiros. Essa é a minha visão. Aí vamos aqui para o jogo. A gente pega aqui os números. Palmeiras teve 16 chutes, o Fortaleza 11. Em direção ao gol, o Palmeiras teve 6. O Fortaleza metade, 3. Posse de bola, 60-40. Precisão nos passes. O Palmeiras foi mais preciso, acima de 80%, e o Fortaleza abaixo de 80%. Faltas, o Fortaleza fez o dobro de faltas do Palmeiras. O Palmeiras só fez 9. Cartões amarelos, o Palmeiras só tomou 1. O Fortaleza fez 5. Escanteios 3-3. Então você pega os números, você vê claramente que o Fortaleza picotou mais o jogo. O Fortaleza parou mais o jogo na falta. O Fortaleza fez o jogo, tentou fazer o jogo não ficar muito dinâmico. Então, uma das maneiras de parar o jogo foi na falta. Então, acabou fazendo muitas faltas o Fortaleza. Achei o jogo bem parelho, lógico, com um domínio, uma predominância um pouco maior do Palmeiras. Só que o Palmeiras, na minha opinião, teve 2 defeitos graves. Primeiro, a defesa bateu cabeça. Nos 2 gols do Fortaleza, o Palmeiras bateu cabeça. O segundo gol, então, foi os trapalhões. Foi comédia. E lá na frente, o Palmeiras até conseguia criar jogadas, até boas jogadas, mas faltou detalhamento, faltou mais capricho. Um pouquinho de sorte, mas um pouquinho de capricho na finalização, para não fazer gol em tempo normal. Então, na frente, faltou. Tinha até uma criação. O Estevão fez um jogo razoável, tá? O Veiga estava conseguindo se combinar ali com o Estevão. Conseguia ali algumas criações. O Fortaleza estava fazendo um bom bloqueio, estava conseguindo, às vezes, travar o Estevão, mas é muito difícil você parar o Estevão por causa do drible, né? Isso quebra a marcação, e essa quebra de marcação deixava o Veiga solto. Isso atrapalhou um pouco também o Fortaleza, mas o Fortaleza fez um jogo, na minha opinião, tático, muito bom. Fez um jogo tático muito bom. Deu algumas brechas, e aí essas brechas que deu foi muito mais pela qualidade do jogador do Palmeiras. O Tite é um caso à parte, o zagueiro, né? Ele tem as suas deficiências, as suas limitações. Não dá para o Tite ficar no mano a mano com o Estevão. Não dá. O Tite, na minha opinião, vacilou de novo. Que o Tite cometeu um pênalti e já tinha cometido um pênalti exatamente igual em cima do Hulk. Ou seja, ele não é garoto. E aí você assume o risco. Tem algumas coisas que você assume o risco e eu vou falar sobre os pênaltis. Então, o Palmeiras teve problema defensivo, por isso tomou os 2 gols. E na frente faltou algo mais. Faltou. Mas tem um centroavante, o Flaco Lopes. Bom, eu vou ser curto e grosso. O Davidson, que está no Atlético Mineiro, é muito melhor que o Flaco Lopes. Mas muito melhor, não é pouco não. O Davidson é muito melhor. Eu acho que alguns lances ali, o Davidson faria o gol. Essa é a minha opinião. Então eu acho ele bem limitado. Aí depois tira um aqui e bota o Dudu, coitado, o Dudu quase não joga, só entra em furada. Então, não vi o Palmeiras fazer um jogo ruim, mas também não foi nada espetacular para falar, porra, não foi nada espetacular. O time do Palmeiras é um time, como é que eu vou te falar, taticamente hoje, comum, e que vai dependendo
das jogadas individuais dos seus jogadores. E fez um jogo ali regular. Fez um jogo regular. Com problemas no ataque, né? Finalização ali, de conclusão, e problemas na defesa, quase os trapalhões. Já o Fortaleza fez uma parte tática para mim legal, aproveitou as oportunidades que teve, não jogou todo atrás, jogou dentro de um sistema que aproveitava as subidas do Fortaleza, também girou a bola, tentou trabalhar a bola, mas, para mim, o único defeito assim, que me chamou a atenção do Fortaleza é que essa é a opinião minha, tá, torcedor do Fortaleza? Eu acho que se o Fortaleza tivesse um pouquinho mais de coragem, teria vencido o jogo. Essa é a sensação. Eu acho que o Fortaleza não acreditou muito que dava para ganhar o jogo. E até por fazer muitas faltas, parar muito o jogo, a impressão que dava é que o Fortaleza estava, em muitos momentos, gostando do empate. Porque eu fiquei com a sensação clara de que se o Fortaleza aumentasse o volume e pressionasse mesmo o Palmeiras, venceria o jogo. Só não venceria o jogo pelo que a gente vai começar a falar agora. Então, gostei do Fortaleza, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de coragem. Essa é a minha opinião. Um pouquinho mais de coragem. Mas Magalhães e os pênaltis? Aí é o outro detalhe. Então, por que o Palmeiras não venceu o jogo? Bom, o Palmeiras não venceu o jogo porque sua zaga estava batendo cabeça e os seus atacantes ali, a parte da frente, estava concluindo mal. E o Fortaleza fez um bom sistema defensivo. O Fortaleza fez um bom sistema defensivo e anulou bastante o Palmeiras. E o Fortaleza conseguiu anular bastante o Palmeiras, mas o Palmeiras mesmo assim criou algumas oportunidades, poderia ter feito gol com bola rolando. O Fortaleza atacou muitas vezes bem, criou, fez 2 gols de bola rolando, aproveitou os espaços que deram. Mas eu acho que faltou essa convicção que dava para vencer o jogo. Essa é a minha opinião. E por que o Fortaleza não venceu o jogo? Por quê? Eu acho que faltou um pouquinho de convicção que dava para vencer e por causa dos 2 pênaltis. E aí a gente vai aqui para a arbitragem rapidamente. Eu vi torcedores do Fortaleza reclamando de alguns lances, tipo, o Everton agrediu o Pikachu, o VAR não chamou. Teve um outro lance, agora eu não me lembro contra quem, uma entrada forte contra um jogador do Fortaleza que merecia no mínimo amarelo e o VAR não entrou. Mas vamos lá, meu amigo torcedor do Fortaleza. Não foi só com o Fortaleza que aconteceu isso. Teve uma entrada em cima do Richard Rios, que o juiz também não marcou nada. E o VAR nem chamou. O juiz não viu, mas o VAR tinha que ter chamado. Também não chamou. Teve um lance em cima do Estevão, uma agressão em cima do Estevão, fora da bola ali rolando, fora da jogada, que era para o VAR também ter chamado. E o VAR não chamou. Ou seja, essas jogadas fora e essas entradas mais violentas foram para os 2 lados. Não foi só para o lado do Fortaleza. Não foi só para o lado do Fortaleza. Foi para o lado do Palmeiras também. Então, amigo torcedor do Fortaleza, que eu vi reclamando bastante, teve sim essas situações que poderiam mudar o jogo a favor do Fortaleza, mas também teve situações para o lado do Palmeiras. Então, em relação ao VAR não chamar para algumas situações, na minha opinião, ficou muito parelho. O VAR fez cagada para os 2 lados nessa situação. Porque teve lances, sim, que beneficiariam o Palmeiras e não foi dado, e teve lances, sim, que beneficiariam o Fortaleza e não foi dado. Ponto. Porque eu estou vendo muito reclamar, parece que só foi para um lado e não foi para o outro. Foi para os 2. Tá? E aqui eu sou imparcial. Eu entendo os canais do Fortaleza que estão falando desses lances, só que prejudicou o Fortaleza, mas teve lances que prejudicaram o Palmeiras também, tá? Só que teve os 2 pênaltis. Aí vamos lá. Aqui para os 2 pênaltis rápidos. Primeiro pênalti.
Tem um toque pelas costas do Tite. E eu vou repetir, não é a primeira vez que o Tite faz isso. Quando você dá um toque nas costas de alguém dentro da área, você está assumindo o risco. Então o Tite assumiu o risco. Beleza? Ah, mas o toque foi fraco. O toque foi forte. Eu sou do seguinte pensamento. Se o cara está em progressão, se o cara está correndo ou está pulando, qualquer toque nas costas desequilibra. Fraco ou forte, desequilibra. Tem um desequilíbrio. E você sabendo disso, você sendo um jogador experiente, você sabe que você assumiu o risco. E aí você vai ficar na mão do juiz. Então, de cara, para mim, o Tite já errou. De cara, o Tite, para mim, já errou. E aí, tem duas situações. Primeiro, dentro do jogo, teve lances exatamente iguais ao que o juiz deu pênalti. Alguns com mais força e outros com menos. Fora da área, que o árbitro não deu falta. Teve lances iguais, de empurrão pelas costas, tronco pelas costas, que o juiz não deu falta. Bom, então me explica aí algumas coisas. Eu tenho que entender. Esse lance dentro da área é falta e fora da área não é? Fica difícil de você entender. Quer dizer que os árbitros, quando estão lá aprendendo, os caras falam, olha só, essa situação aqui, fora da área, não é pena, não é falta. Mas dentro da área é. Pô, não pode. Falta é falta. Ou dentro ou fora da área. Mas a arbitragem não faz isso. Alguns lances dentro da área, ele dá pênalti. Mas se fosse fora da área, ele não daria falta. E isso aconteceu no jogo. Então não tinha critério. Não tinha critério nenhum. A arbitragem foi uma merda. Não tinha critério nenhum. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião. Esse lance dentro da área do Tite, eu ia tender a dar o pênalti. Porque o Tite nitidamente vai nas costas, né? Ali com o ombro, braço, nas costas. Lógico, o jogador sente o toque nas costas, ele faz um teatrinho, normal. Mas quem assume o risco, para mim, é o Tite. Então, ter dado o primeiro pênalti, para mim, não é um absurdo. É um critério do árbitro de campo, não é um critério da CBF. Não é um critério da arbitragem. É um critério do árbitro. Porque a arbitragem não tem critério nenhum, a CBF nenhum. Porque eu vou te dar um exemplo. Teve um jogo, eu não me lembro contra quem, Flamengo e alguém, que é batido em escanteio, o lateral do Flamengo sobe para cabecear, tem um toque nas costas dele quando ele está pulando, ele perde o tempo de bola, a bola passa pela cabeça dele, o cara cabeceia e faz o gol. Teve um toque nas costas, o árbitro não deu. Eu não me lembro quem era o adversário. O árbitro não deu. E teve o toque nas costas. Nítido. Ele pula, o cara toca, ele perde o tempo da bola. Foi pouquinho o toque? Foi, mas ele estava no alto. Ou seja, desequilibrou. Era para ter marcado falta. Não foi marcado. Nesse caso aí, um toquezinho também nas costas, o cara em progressão, o juiz marcou. Ou seja, critério zero. Mas eu vou pelo lado seguinte. O Tite, um cara experiente, assumiu o risco. Então, eu não vou condenar a marcação desse primeiro pênalti. Minha opinião. Teve pessoal de arbitragem aí, especialista de arbitragem, caralho, que falou que não foi pênalti. Ah, mas esse toque não dá para desequilibrar. Vi até ex-jogadores falando isso. É um ponto de vista. Mas você assume o risco. Você assume o risco. Tá? Toque dentro da área. Nas costas, você assume o risco. Vai ter árbitro que vai marcar e outros não. Então, essa é a minha visão. Então, ter marcado o pênalti nesse primeiro lance, não achei absurdo. E eu tenho certeza, se fosse o contrário, e aí é um outro ponto. Vou te dar um exemplo. Se esse lance é a favor do Fortaleza, você, meu amigo torcedor do Fortaleza, ia estar falando, tá vendo? Não marcaram o pênalti pro Fortaleza porque foi contra o Palmeiras. Que eu tenho certeza que a torcida do Fortaleza, se o lance é a favor do Fortaleza, a torcida do Fortaleza estaria reclamando que não marcaram o pênalti. Porque a torcida do Fortaleza ia querer esse pênalti. Eu tenho certeza que ia querer esse pênalti. Falar, pô, empurraram o jogador do Fortaleza. Imagina se é o Moisés ali, joga na frente, o cara toca nas costas dele. Eu tenho certeza que a torcida do Fortaleza iria reclamar até agora esse pênalti. Ia ou não ia? Na minha opinião, ia. Então, por isso que eu não acho um absurdo ter marcado o primeiro pênalti. Agora, o segundo. Segundo, para mim, foi cara de pau. E aí, eu vou dar um exemplo do que é cara de pau.
A torcida do Palmeiras reclamou muito que roubaram o Flamengo no jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, onde o Flamengo estava com 10 jogadores. O Gerson, próximo à área, tenta tocar para o Arrascaeta. O jogador do Corinthians com o braço assim, toca no braço dele. O juiz diz que foi movimento natural. É difícil, né? Até alguns árbitros, né? Movimento natural. Ele estava com o braço assim. Aí falou que ele estava recolhendo o braço. Entendeu que foi movimento natural. E o braço estava assim. Beleza, não marcou o pênalti. O Pikachu estava com o braço para baixo. Depois o Pikachu levanta o braço e pula. Bate aqui. Aí, na minha visão, quem é que estava com o movimento mais natural? O jogador do Corinthians que estava assim ou o Pikachu que estava assim? Que aí acabou virando de lado para se proteger. Na minha opinião, quem fez o movimento natural foi o Pikachu de subir e fazer assim. Braço colado no corpo. O braço do Pikachu estava mais colado do que o do jogador do Corinthians. Então, irmão, o segundo pênalti foi um absurdo. Um absurdo. Não tem nem o que discutir. O segundo pênalti foi um absurdo. E aí, o Palmeiras fez o segundo. Fortaleza conseguiu fazer os 2 gols. Um bolaço do Hércules de fora da área, onde a defesa do Palmeiras bateu cabeça de todo fora da área e fez o gol. E depois do Moisés, que teve uma falta, foi batida rápida, ficou reclamando se agora está rolando ou não. Mas foi. E